Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Creche para comentar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal, seu comentário aqui embaixo, além de ativar as notificações, o sininho aqui para receber todos os conteúdos aqui do canal. Lembro você também que por R$ 14,99 você pode se associar ao nosso clube de membros do canal do IB no YouTube. Além de uma série de conteúdos exclusivos, essa semana, inclusive, a gente conversou com a Dani sobre o Irã. Dani bateu um papo bem legal sobre a questão histórica, política e religiosa do Irã, para além do que a gente acompanha no noticiário. Você tem uma série de conteúdos exclusivos, você também tem desconto no curso de introdução à sociedade israelense, que é produzido e feito pelo nosso colaborador João Miragaia. Hoje, inclusive, é o último dia da inscrição. Então, se você for membro aqui do canal no YouTube, terá desconto. Dani, dito tudo isso, vamos entrar no primeiro assunto dessa edição de hoje, que não tem diretamente uma ligação, né, com Israel, né? Assim, tem uma ligação com Israel, mas não aconteceu em Israel, que é o ataque terrorista em Washington. Um atirador matou 2 funcionários da embaixada israelense em Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, alegando que assassinou os dois, entre aspas, por Gaza. Né, muito triste, um jovem casal que estaria, inclusive, prestes a se casar, né, um casal de namorados ali, inclusive o rapaz que foi assassinado tinha comprado as alianças há pouco tempo. Parece também que o atirador gritou Free Palestine. Como que é essa história e, além disso, a repercussão aí em Israel, né, dessa notícia trágica? Pois é, aconteceu em Washington, né? Mas perto da embaixada, quer dizer, não aconteceu perto na embaixada israelense, aconteceu, na verdade, no Museu Judaico de Washington, que eu conhecia, muito bonito lá, e estava tendo um evento lá com lideranças diplomáticas jovens, não só de Israel, mas de vários outros países, para discutir o diálogo, como tentar fazer promover a paz de maneira mais criativa, como promover a paz entre israelenses e palestinos. Quer dizer, era, na verdade, um encontro de pessoas que queriam discutir, né, uma nova sociedade, uma nova possibilidade, uma tentativa de resolver esse conflito, né? E eram jovens diplomatas, né? Aconteceu esse assassinato aconteceu quando terminou o evento, as pessoas estavam saindo e a segurança estava um pouco mais estava um pouco mais assim, porque já tinha acabado o evento. Aliás, um erro, né? Porque tem que ter segurança o tempo todo, mesmo quando o evento acabou, não dá para você relaxar, né? Então, o que aconteceu que parece que relaxou a segurança e o cara que já estava meio rondando lá em volta resolveu, então, atirar. E a história, na verdade, é incrível, porque o cara, ele atirou e ele entrou dentro do Museu Judaico e se sentou com a multidão, com as pessoas que estavam lá presentes. E uma moça que estava lá presente até achou que ele estava muito nervoso, porque ele talvez teria visto o tiroteio ou alguma coisa assim, e ela ofereceu um copo d'água, falou, tudo bem com você, você está bem? E era o cara que tinha matado. E aí ele levantou assim e falou, eu que fiz, eu que matei, e aí prenderam ele. Inclusive, eu quero que a gente veja a cena dele sendo preso, e quando ele grita, Free, Free Palestine. A gente vê aqui também a imagem, né? Acho que eu mandei também uma foto das vítimas, né? Vamos falar primeiro das vítimas. Yaron Lichinsky, de 30 anos, e a Sarah Lynn Milgrim, de 26 anos. O Yaron Lichinsky, ele nasceu em Israel, mas de mãe cristã e pai judeu, né? Assim, a rigor não é nem judeu, porque a mãe não é judia, mas, enfim, no judaísmo, né, ele pode... Na verdade, eu acho que ele
que que se definia como cristão. Acho que ele se definia como cristão, pelo que eu li sobre ele. E ele tem esse nome e tal pelo pai, né? Porque ele nasceu em Israel e ele tem um pai que é judeu, israelense, eu acho, e a mãe não. E a Sarah Lynn não era israelense, ela era americana judia, né? E, inclusive, ela participava de alguns tipos de grupos que ela trazia para tentar fazer diálogo entre palestinos e israelenses. Ela era toda engajada no diálogo, né? E essa foto foi tirada. Eles trabalhavam como staff, como equipe da embaixada israelense, né? Eles não eram diplomatas, mas eles trabalhavam como equipe da embaixada, né? Da equipe de pessoas que trabalham na embaixada. E eles ele ia pedir ela em casamento na semana seguinte em Jerusalém, eles iam estar em Jerusalém, ele comprou as alianças e as pessoas que conheciam sabiam que ele ia disseram que ele ia se pedir ela em casamento. Desculpa eu olhar aqui no meu telefone, mas é porque os Houthis estão atacando Israel essa semana todos os dias, e eu estava lendo que eles estão se preparando para atacar de novo. Então, se soar uma sirene aqui de ataque dos Houthis, eu vou ter que sair correndo. Eu levo o computador para vocês verem como é que é. Eu vou ter que sair correndo e entrar no meu quarto protegido aqui por 10 minutos. Mas eu tenho que ficar de olho. E agora tem uma nova... Inclusive, ontem, 10h30 da noite, estava eu vendo o jogo do Botafogo e notificou que os Houthis estavam atacando Israel. 4 horas da manhã, eu acordei às 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. E agora tem uma novidade, como os ataques são feitos de longe, né? O Iêmen é longe de Israel, então, em vez de tocar só a sirene 1 minuto e meio, que você tem que ir para o seu quarto, né, para o lugar, para o bunker, para o lugar protegido, porque quando o Hamas atira da faixa de Gaza ou o Hezbollah do Líbano, a distância é pequena, então você realmente tem 1 minuto e meio só. Como a distância é maior, então a gente recebe um pré-alerta dizendo que talvez daqui a 5 minutos vai ter um alerta de bomba. Então, é isso que eu estou olhando aqui, porque eu fiz o barulhinho, mas não era uma outra coisa. Mas eu acho que era uma outra coisa. Então, agora a gente recebe um pré-alerta de que talvez tenha alerta daqui. Porque talvez? Porque pode ser que Israel consiga interceptar o míssil antes de chegar em Israel. Então, é um aviso de que talvez daqui a 5 minutos tenha alerta se não houver interceptação. Então, as pessoas já se organizam, né? Mas, enfim, voltando aqui. Então, eles iam se tornar noivos, né? E é trágica a história deles, né? Porque jovens engajados e discutindo justamente uma melhoria, mesmo que eles fossem diplomatas de Israel, o fato deles serem diplomatas de Israel não quer dizer que eles compactuam ou que eles até acreditem ou concordem com o que o governo de Israel faz. Eles seriam diplomatas no governo de cá, do governo de lá. É que nem sei lá, atacar um diplomata brasileiro na época do Bolsonaro porque você era contra o Bolsonaro, mas agora você vai atacar o diplomata brasileiro porque o cara era pró-Lula e você não gosta do Lula. Quer dizer, a diplomacia ela é neutra nesse sentido. Ela, na verdade, está lá para... os diplomatas estão lá para servir seu país, mas eles concordam ou não dentro da vida privada deles com o governo ou não. Quer dizer, o fato de que eles são diplomatas não quer dizer que eles estão concordando com o que o governo está fazendo, né? Enfim, não tem justificativa nenhuma, né, para o cara fazer uma coisa dessa. E quem é esse cara, né? Esse cara, ele é um cara chamado Elias Rodrigues, de 30 anos, de Chicago, que já estava há algum tempo, era ativista há algum tempo anti-Israel, né? Eu digo anti-Israel porque ser pró-palestino não quer dizer que você seja anti-Israel, mas no caso dele, ele é completamente anti-Israel, mais do que ser pró-palestina. Para ter uma ideia, ele criou uma conta no X 2 semanas depois, acho que 1 semana depois do 7 de outubro de 2023, em outubro de 2023, apenas 2 semanas depois do ataque de 7 de outubro, ele já estava publicando um conteúdo dizendo para bombardear Tel Aviv e feliz ano novo, morte a Israel. Quer dizer, Israel nem tinha entrado em Gaza ainda, não tinha tido, né, essa coisa, genocídio, não sei o quê. 2 semanas depois do ataque,
do terrorista do Hamas em Israel, que matou 1.200 pessoas, sequestrou 250, 10 mil feridos, um tanto, a gente está falando do pós-trauma das pessoas aqui, o cara já estava publicando contra Israel. Quer dizer, é para mostrar que tem muita gente que se engaja contra Israel muito antes de qualquer coisa que Israel faça. Não é porque agora é genocídio, não é porque agora não sei o quê. É contra Israel e pronto, e independentemente do que Israel faça. Fora isso, ele parece que foi do Partido Socialista, um Partido Socialista americano, né, que não faz muito sucesso lá, né, imagino. E até os caras falaram: não somos nós, eles não era parte da gente, tal, tentando se afastar, né? O partido agora está tentando se afastar dele, mas o partido publicou um documento contra Israel no dia desse ataque, né? No dia que teve esse ataque desse cara, Elias Rodrigues, esse partido publicou um manifesto anti-Israel nas suas redes sociais, compromisso anti-genocídio, mas diz agora que o cara não era parte deles, né? Não era parte desse partido. Então, quer dizer, quais são as reações, né? As reações em Washington, obviamente, agora é que o lugar do assassinato virou, né, do atentado terrorista, a gente tem que chamar isso pelo nome, que é atentado terrorista, isso, né? O lugar, agora as pessoas estão indo, colocando plaquinhas e deixando mensagens, e a comunidade judaica em Washington está absolutamente chocada, e acontecer uma coisa dessa numa entidade judaica durante uma... Né, acho que a questão da segurança é incrível, né, que você deixa uma coisa dessa acontecer, e na capital americana, né, quer dizer, é muito chocante, e, obviamente, imagino que deva ser chocante também para todos os judeus que estão na diáspora, né? Vocês que estão aí em São Paulo, no Rio, em outros lugares do Brasil, ou em Portugal, ou em outros lugares que assistem aqui o Expresso, pode vir alguém que é anti-Israel e odeia Israel, provavelmente odeia os judeus antissemitas, né? Eu acho que é isso, quer dizer, você ataca uma moça que nem israelense e um rapaz que nem judeu né? Porque acha que todo mundo lá é judeu, é antissemitismo, não é nem anti-sionismo, anti-Israel, você vai matar judeu, né? Judeu por Gaza, eu matei judeus por Gaza, né? Então, é muito preocupante, imagino que vocês devam estar aí bem preocupados com a segurança de vocês quando vão para a sinagoga, ou para algum clube judaico, ou para alguma entidade. Realmente é preocupante, a gente sabe que na Argentina aconteceu algumas vezes, né? Teve 2 grandes atentados terroristas na Argentina na década de 90, a gente sabe que que tinha pelo menos, eu não sei como é que está agora isso, mas infiltração do Hezbollah na Tríplice Fronteira, a gente sabe que tem agentes iranianos tentando influenciar pessoas pelo mundo todo, inclusive dentro de Israel também. Agora, nisso tudo, a gente de vez em quando vê algumas vozes... antes de falar das vozes, aqui em Israel, obviamente, isso foi, como você falou, né? Você acordou às 10 horas da noite, soube, né, que do ataque dos Houthis, que foi às 4 horas da manhã. O assassinato foi mais ou menos essa hora, não, acho que foi no dia anterior. Acho que no dia anterior teve um ataque dos Houthis às 2 da manhã, e o assassinato foi às 3 da manhã, horário de Israel. Então, as pessoas que tinham acordado já para entrar nos bunkers e não conseguiram dormir depois, souberam né, na hora exata que teve esse assassinato. Os outros israelenses que conseguiram voltar a dormir, ou que dormiram a noite toda porque não teve alerta, só souberam de manhã, né, da morte, e todo mundo muito chocado, e todo mundo meio... O mundo, vocês não percebem que essas manifestações, que palavras se transformam em atos, né? Que palavras de manifestações dizendo morte a Israel, morte aos judeus, morte aos sionistas, essa palavra morte se traduz em alguém que não está bem da cabeça, ou que foi, né, teve a cabeça feita, vai lá e mata de verdade. Né? Quer dizer, essa coisa de que pode falar qualquer coisa, liberdade de expressão, tudo bem, é liberdade de expressão, mas saiba que para algumas pessoas é mais do que palavras. É um apelo, é um chamado à ação. Chamado à ação. Você fala morte a Israel, o cara entende isso como vou matar um israelense, ou vou matar um judeu, porque judeu e israelense é a mesma coisa, né? Que as pessoas
que não entendem nada sobre esse assunto, não entendem que existe um país onde as pessoas do país são israelenses, inclusive 21% não são nem judeus, são árabes israelenses, na verdade é mais, é 27%, que são ou árabes, ou cristãos, ou muçulmanos, ou drusos, ou circassianos, tem outra religião completamente diferente, quer dizer, nem é todo Israel que é judeu, e os judeus que moram fora de Israel nem são desse país, nem são cidadãos do país, mas você confunde judeu com Israel, e um judeu que fala apoia o Israel porque apoia a existência de um lugar chamado Israel, você já acha que ele apoia, então, as políticas do governo israelense. É que nem um brasileiro que odeia o Bolsonaro e saiu do Brasil por causa do Bolsonaro em algum momento. No exterior perguntam, você gosta do Brasil? Ele fala, gosto do Brasil. Ah, então você é bolsonarista. O cara que saiu do Brasil porque não gosta do governo, mas lá fora ele é considerado bolsonarista porque ele gosta do Brasil. Você gosta da sua terra natal, do seu país. Você quer que o país, Brasil, desapareça? Não, não quer. Assim como nenhum israelense quer que o seu país, onde ele nasceu, sua terra natal, desapareça. Né? Quer dizer, então você julgar qualquer judeu pelos atos do governo israelense, ou qualquer israelense pelos atos do governo israelense. Eu me lembro na época, quando começou a Covid, em 2020, que muitos chineses, ou pessoas que, gente confusa, achava que eram chineses, podiam ser japoneses ou coreanos, qualquer que seja, começaram a ser atacados em alguns lugares por pessoas que acreditavam na teoria conspiratória de que a China criou a Covid para conquistar o mundo, ou sei lá o quê, matar gente no resto do mundo e tal, e começaram a atacar e gritar, mesmo nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos. Eu lembro de vídeo no metrô, asiáticos, assim, em geral, eles vai embora agredindo. daqui, gente, asiáticos, americano, o cara nem chinês era, sei lá, entendeu? Quer dizer, agora, mas está tudo bem você falar, você pedir ou você atuar pela morte de um judeu por causa da guerra que está acontecendo, que é a política do governo de um país. Quer dizer, gritar contra um chinês nos Estados Unidos por causa da Covid, não façam isso, né? Teve campanha, né? Lembre, não façam isso, eles não têm nada a ver com isso. Mas judeu é responsável por tudo que Israel faz. Né? E tudo que Israel faz é, obviamente, mal, né? Quer dizer, então, aí você faz essa equivalência, né? Quer dizer, então, é terrível. A reação aqui foi muito, muito triste, muito triste. E aí eu vou chegar na última coisa que eu queria falar sobre vozes sanas, né? A gente já falou dele aqui, que é o Ahmed Fouad Al-Khatib, que é um ativista palestino-americano, que eu sugiro a vocês seguirem ele no X, porque ele é um cara que tem um discurso maravilhoso, as coisas que ele escreve são maravilhosas, e ele é um cara pelo diálogo, ele é um cara pelo diálogo entre judeus e árabes, entre israelenses e palestinos, e ele ia nesse evento, ele só não foi nesse evento porque ele está viajando. Então, ele escreveu uma coisa, eu queria que você botasse aí em inglês, eu vou ler aqui em português, porque eu faço minhas as palavras dele. Ele escreveu o seguinte: libertem a Palestina dos atiradores insanos da Palestina livre. O assassinato criminoso e a trágica morte de 2 funcionários da Embaixada Israelense no Museu Judaico da capital durante um evento para jovens diplomatas da comunidade judaica americana em Washington, D.C., evento ao qual eu pretendia comparecer com um colega se não fosse por uma viagem a Nova York, é um lembrete horrível de um discurso fragmentado sobre Israel e Palestina. O covarde agressor Elias Rodrigues, de Chicago, gritou Palestina livre enquanto ela era preso. Embora existam muitas vozes legítimas defendendo o direito e as aspirações palestinas, a questão e a causa palestinas tornaram-se trágica e dolorosamente um terreno propício para terroristas violentos e a escória perturbada em todo o mundo, atraindo personalidades e personagens repugnantes em busca de significado e notoriedade. Como o povo de Gaza ou da Palestina pode se beneficiar de um ato de violência tão hediondo e aleatório? E se eu ou os não israelenses presentes fôssemos feridos pelo agressor? Violência gera violência. O antissemitismo é maligno e deve ser rejeitado. Slogans e retórica divisionista
podem ter consequências fatais. A incitação e a promoção da violência política só levam ao caos, à dor, à tragédia e à perda para todos. Esse é um ótimo momento para deixar claro que, independentemente da questão ou causa que divide as comunidades, devemos nos opor de forma clara e unida à violência política de qualquer tipo. Qualquer pessoa que tente justificar o que aconteceu esta noite ou fazer ginástica mental em defesa deste ato indefensável é um terrorista legítimo e de boa fé e deve ser rejeitado ou tratado como tal. Palavras fortes e necessárias, né, do Ahmed, uma voz do Ahmed Sana. Al-Khatib, né, Sana, de Gaza, ele que é de Gaza, né, Dani? Inclusive já tem uma entrevista dele aqui no canal do IB com a Leila Sterenberg, e como você bem falou, né, assim, um atentado terrorista dentro de um evento que buscava vozes ali, né, em busca da paz, né, de uma solução ali para o conflito, de buscar estratégias, e é injustificável. E se a gente for pensar de um ponto de vista lógico, né, ele gritou ali Free Palestine, Palestina livre, né, os palestinos, né, que estão lá em Gaza com fome, né, na dificuldade de vida aí que a gente vem acompanhando, que muitas vezes vítimas, né, do terrorismo do Hamas, com toda a questão do grupo que sequestra ali, se apropria da ajuda humanitária, quando entra, da perseguição política, traz mais prejuízos à causa do que de fato a libertação ali ou a consolidação do Estado palestino. E o que me deixa mais puto ainda, desculpa a palavra com essa história, é que ele era de um partido socialista, né? E tem um texto chamado Por que os marxistas se opõem ao terrorismo individual, que justamente condena essa prática, porque as reações, né? Primeiro que você não tem nenhuma mudança prática na vida das pessoas, e é um ato de terror, né? Um ato de terror que só vai trazer Mas existe, tragédia ali. como a gente discutiu no vídeo que eu fiz sobre o Irã, um certo flerte entre o socialismo, o comunismo ou o marxismo com, por exemplo, o fundamentalismo xiita, porque ambos acham que estão lutando contra a opressão, né? E então eles se apaixonaram um pelo outro, apesar de não terem absolutamente nada a ver, né? E aí, nesse caso, ele está utilizando de uma ferramenta fundamentalista terrorista, né? Como você falou, como se Exato. fosse ajudar em alguma coisa. Não, e aí é isso, você vai ler os marxistas clássicos, né? Um ato que, se você for olhar ali da teoria, né, na literatura marxista clássica, é condenável, né? Então, Claro. e isso, assim, para mim, levanta um debate que é como a rede social, né, como os fóruns, como as páginas esvaziam os debates, né, sobre as Distorcem, né? questões, Distorcem. distorcem e acaba levando para esse tipo de atitude, como se fosse ter algum efeito prático, né? Então, é uma situação, assim, muito grave, né? Extremamente Será que delicada, tem se uma coisa aí tratando. também de psicologia da pessoa que comete uma coisa dessa, que é aquela história do from zero to hero, né? Quando uma Sim, pessoa ela está num estado mental tal que ela acha que ela vai virar um herói, né? E que ela vai ter uma certa notoriedade, né? Como o próprio Al-Khatib escreveu, né? Então, o que vai fazer? Vai matar alguém para ter notoriedade. Quer dizer, o dá o pensamento Marte do ali, que né? vai acontecer depois vai virar um mártir, né? O pensamento do que vai acontecer depois não passa. É uma coisa meio de que é preciso estudar na psicologia dos suicidas ou dos terroristas não suicidas. Sim, sim. E outra coisa, assim, Dani, que também eu vi que é muito grave, eu acho que é importante o público comentar isso sim, que você olha os comentários nos portais aqui do Brasil, eu cometi esse erro, né? Eu não deveria fazer isso, ler os comentários, e a justificativa do terror, né? Isso, os sionistas, os israelenses, eles merecem, né? Os Como judeus. se os judeus, né? Como se a violência fosse a saída para a violência, o fim da guerra, que quem decide são né? A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Não são nem o grosso da sociedade israelense, nem os judeus na diáspora, quem decide é o governo e os militares ali. E no caso de Israel e dos Não é nem os judeus, militares, é, nem os militares, é o governo.
Porque o os governo. militares de Israel, eles fazem o que o governo mandou. Os militares eles não tomam decisões políticas nesse sentido. Eles Mas realizam o que nesse o governo caso, manda. a culpa é coletiva, né? Isso que é que a gente vê com outros povos, assim, né? Como o caso da Covid com os chineses, mas quando é os judeus, quando são os israelenses, né? Além de toda essa desumanização que a gente vem acompanhando aí, tem essa culpa coletiva e que coloca, né, todas as comunidades da diáspora em alerta. A gente tem um histórico, inclusive aqui na América Latina, como a Dani colocou, na Argentina, dos atentados terroristas da AMIA. Essa semana o governo norte-americano emitiu aí uma nota de alerta à Polícia Federal Brasileira sobre atividades do Hezbollah na Tríplice Fronteira. Então, né, a gente, desde o 7 de outubro, a gente já vem acompanhando um reforço ainda maior das sinagogas, né? Então, com certeza, isso aí vai subir um pouco, vai subir ainda mais os níveis e como que as comunidades judaicas na diáspora lidam com segurança. É uma coisa que é triste, né, Dani? Porque as pessoas falam, as sinagogas são fechadas e tal, mas as sinagogas anos 70, anos 80 era aberta, né? Qualquer pessoa entrava, não tinha esses muros, né? E hoje, Não. infelizmente, com a questão de segurança. Dani, a gente comentou um pouquinho agora sobre a guerra em Gaza, né, sobre os militares, sobre o governo, enfim, e eu queria se aprofundar um pouco nisso, entrar nesse segundo assunto, porque Israel está se tornando mais do que nunca um país isolado no mundo com a continuação da guerra em Gaza, e dentro de Israel, os israelenses estão divididos numa polarização preocupante. E aí, o que aconteceu essa semana para acirrar essas duas tendências, para aflorar ainda mais um debate e a polarização, que mesmo antes do 7 de outubro, ali no começo da tentativa do Netanyahu e do Yariv Levin de fazer uma reforma judicial, já Golpes. vinha o golpe judicial, né, que é o fim do Estado Democrático de Direito, e parece que ele está cada vez mais assumindo essa postura aí de rompimento com o Estado Democrático de Direito em relação a algumas decisões que o Bibi vem tomando, e, né, acho que essa nova situação do Shin Bet aí deixou claro tudo isso, né? Vou falar do Shin Bet depois, mas só queria explicar um pouco por que eu não chamo Netanyahu de Bibi, eu chamo ele de Netanyahu, porque Bibi eu acho muito fofo, e eu acho que ele não é fofo, e eu acho que o Netanyahu ele não está mais reconhecível. Que mesmo quando ele começou essa temporada que ele está no governo desde 2009, né? Desde que ele começou, eu me lembro a minha sensação, 2012, 2013, 2015, que eu, assim, nunca votei nele, tanto uma coisa mais pessoal, né, minha, mas, tipo, eu nunca gostei, né, do Likud, enquanto partido, apesar do Likud ter sido um partido muito mais moderado, ele era de centro-direita, antes desse fenômeno de bibização, né, digamos assim, do Likud. É irreconhecível o Netanyahu e o Likud de 2015 para 2025. É uma década em que os dois partidos, né, o partido e o seu líder, se radicalizaram para a direita, e que eu não sei se foi só por motivos políticos para se manter no poder ou se realmente houve aí uma mudança ideológica. Eu às vezes me pergunto, né, se houve uma questão aí realmente do Netanyahu mudar de ideia e ir mais para a direita porque ele mudou, a sua ideologia foi mudando, ou se realmente ele foi ficando desesperado que ele ia sair do poder, então ele foi se radicalizando para a direita para ter seus líderes, a sua coalizão continuar de pé, né, para conseguir fazer coalizões com a extrema-direita. Mas o que eu acho nesse momento, né, é que o Netanyahu ele acha que ele é meio Churchill antes da Segunda Guerra Mundial. Não sei quem viu, não sei se alguém viu, eu também não vi, mas eu sei que tem aquele filme, um filme com Gary Oldman, que ele faz o papel do Churchill, que é uma reunião que houve, né, antes do Churchill decidir declarar guerra ao Hitler, né, que muita gente do gabinete, na época, britânico, achava que não, o Hitler não é tão ruim assim, tudo bem, vamos entrar em guerra, vai morrer muita gente, vai ser muito ruim. E o Churchill, olhando agora, né, para trás, tinha razão.
né? Quer dizer, ele entrou na guerra, ele fez muitos inimigos, ele não sei o quê, muita gente morreu, mas ele a Inglaterra e os aliados ganharam a guerra e realmente foi ótimo, e o Hitler não ganhou, a Alemanha perdeu, os nazistas perderam e o mundo melhorou por causa disso. Eu acho que o Netanyahu acha que é o Churchill. Ele acha que ele vai lutar contra tudo e todos, dentro e fora de Israel, que não estão vendo a visão dele churchilliana, de que ele que está certo e que no futuro ele vai ser justificado, vai ser justiçado pelos livros de história. Eu acho que ele realmente acha isso. Eu acho que ele realmente acha que ele está lutando contra a comunidade internacional que não está entendendo o que ele quer fazer, lutando contra boa parte, ou talvez a maioria do público israelense do seu próprio país, que não está entendendo o perigo e não está entendendo o que ele quer fazer, mas que no final das contas vai todo mundo entender ele e ver como ele estava certo. Eu acho que ele acha isso. Realmente, ele já falou de Churchill várias vezes. Eu acho que ele tem uma obsessão assim, por Churchill e por se achar um estadista à altura do Churchill. Então, o que está acontecendo é que ele está, cada vez mais, com palavras e com ações, afastando a comunidade internacional de Israel, que se tornou mais pária do que jamais foi, e eu não sei nem como isso era possível, porque teve momentos que Israel foi tão pária mundialmente, guerra do Líbano, o fim da segunda intifada, com a operação lá em Jenin e tal. Quer dizer, então, Israel já passou por esses momentos de ser pária internacional, e agora está pior do que jamais foi. E ele continua na dele, achando que não, vocês vão me entender depois. Depois vocês vão me dar razão porque eu estou fazendo. Eu acho que ele tá justificando tudo na cabeça dele com esse pensamento, de que ele tem certeza absoluta da certeza do caminho dele e que vai todo mundo ver depois como ele estava certo. Tá? Então, nesse caminho que ele está, dessa bolha mental que ele se colocou, ele está conseguindo afastar até aliados, grandes aliados, até aliados como Estados Unidos, como Trump, aliados como Reino Unido, França, que são muito, muito aliados de Israel e que estão agora se afastando de Netanyahu e de formas que a gente nunca viu antes. Externamente, a gente viu França, Reino Unido e Canadá fazendo um comunicado considerando sanções contra Israel, sanções econômicas, isso tudo essa semana, sanções contra Israel. O Reino Unido congelando as negociações comerciais com Israel. A União Europeia iniciando uma revisão do acordo de associação de relacionamento com Israel. 25 países assinando um comunicado conjunto contra a guerra em Gaza. 17 dos 27 países da Europa concordando em rever as relações com Israel. Tudo isso externamente em uma semana. Por quê? Tudo por causa do recrudescimento, da volta da guerra em Gaza, com mais força ainda, de maneira mais não sei se violenta, mas de maneira mais forte ainda. Acho que menos violenta, acho que o começo da guerra foi mais violento que agora. Você não vê a quantidade de palestinos morrendo todo dia como teve no começo da guerra, né? Logo depois do 7 de outubro, mas com a intenção de ocupar, não sei por quanto tempo, eu não sei se é temporariamente ou não, porque tem membros do governo israelense que falam abertamente que não é temporário, que vai ser uma ocupação para voltar às colônias de antes de 2005, quando Israel se retirou da faixa de Gaza. Quer dizer, então, esses discursos abertos, falando de ocupação, reocupação, falando de reconstrução de colônias israelenses na faixa de Gaza, falando de levar a população palestina para um espaço pequeno de terra dentro da faixa de Gaza e ocupar todo o resto, com a desculpa, né? Sei lá, se é desculpa ou não é desculpa, né? Às vezes não é desculpa, mas com a alegação de que vão lutar. Hoje o Netanyahu falou isso. Nosso objetivo é enviar a população palestina para um lugar mais seguro para o exército poder lutar contra o Hamas, que ainda está no resto da não sei o quê. Não sei. Certamente, alguns ministros dele, como Smotrich e o Ben-Gvir, não acham isso. Acham que o deslocamento de 2 milhões de palestinos só para o sul da faixa de Gaza, deixando todo o norte da faixa de Gaza nas mãos do exército israelense, é para reconstruir colônia. Não é para deixar os palestinos voltarem para suas casas. Eles falam isso abertamente, inclusive eu não vejo Netanyahu negar. Tá?
Quer dizer, então, esse tipo de coisa leva a tudo isso que a gente viu essa semana. A transformação de Israel realmente num pária político internacional, como nunca antes, tá? E principalmente as imagens que estão saindo da faixa de Gaza de crianças com fome ou de pessoas com fome. Eu não tenho como verificar se essas imagens são verdadeiras, não são verdadeiras, se é só um pedacinho da faixa de Gaza e 99% da faixa de Gaza está comendo direitinho. Não sei. Não sei. Obviamente, você vê canais como a Al Jazeera, que é o único que consegue atuar dentro da faixa de Gaza, que tem uma agenda claramente anti-Israel e pró-Qatar, que certamente adotam essa narrativa como a narrativa deles, e sem eu poder saber e verificar se é verdadeira essa narrativa ou se é só uma narrativa. Tá? Eu não sei. Mas pega, a narrativa pega. Né? E o mundo todo não quer ver gente morrendo de fome na faixa de Gaza. E os israelenses não querem ver gente morrendo de fome na faixa de Gaza. Aliás, os israelenses veem muito pouco do que acontece na faixa de Gaza. A gente já falou sobre isso. Né? Os israelenses estão numa bolha de comunicação e de jornalismo e de notícias, que é muito complicado para mim, enquanto jornalista, ver isso acontecer. Tá? Mas eu entendo a psicologia, não concordo, mas eu entendo a psicologia disso. Quer dizer, então, externamente, Israel está começando a sofrer ações concretas de seus aliados por causa da volta da guerra, tá? E desses objetivos, né, da guerra, que a gente não sabe se são verdadeiros, se não são, se é bravata. Às vezes é bravata, porque muita gente fala assim, não, mas Israel está anunciando que vai entrar com força na faixa de Gaza, que vai não sei o quê, que não sei, vai conquistar, e vai lutar, e vai destruir tudo lá, não sei o quê, como pressão para o Hamas soltar os reféns. Eu entendo, pode até ser verdade. Mas eu achava antigamente também, quando começou a guerra, antes mesmo do primeiro soldado entrar a pé na faixa de Gaza, quando só tinha mesmo ataques aéreos, eu achava que era bravata do Netanyahu dizer que vai mandar tropas lá para dentro, também para tentar que o Hamas libertasse. Na época eram 251 reféns, agora são 58. E no final teve a guerra. Quer dizer, então a bravata ela pode facilmente se transformar em realidade. Se a bravata não der certo. Né? Você faz uma bravata. Se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo. E aí o outro lado não faz o que você pediu, você transforma em realidade aquilo que era uma bravata. Entendeu? Então, não sei até que ponto que é uma bravata, ou se é sabendo que a gente vai fazer. Quer dizer, então é mais do que uma bravata, é uma possibilidade. Né? É uma opção verdadeira. Né? Então, eu não sei. A verdade é que o público israelense está cada vez mais dividido internamente. Então, nessa mesma semana que houve tudo isso que eu falei, externamente, aqui dentro teve. O Netanyahu deu a primeira entrevista coletiva dele para a imprensa interna israelense desde dezembro. Há 5 meses ele não dá uma entrevista dentro de Israel. Ou só para o canal 14, que é uma Fox News israelense. Porque ele não quer responder perguntas, né? Não quer responder, não quer dizer as coisas. E só dando entrevista para jornal, para mídia americana, tudo mídia americana em prol, né, da direita, em prol do Trump, sei lá o quê. Então, ele deu uma entrevista coletiva essa semana e foi muito, muito, como eu falei, bastante beligerante em relação ao que os europeus estão falando. Ele disse que os países europeus não vão nos influenciar, não farão que nós abandonemos nossos objetivos, que é garantir a segurança de Israel. Quer dizer, ele está dobrando a aposta. Quanto mais a pressão externa do mundo pressiona ele, mais ele dobra a aposta. Quer dizer, ele está usando, ele tá fazendo aquela coisa do beabá do ditador, né, do fascista moderno, que é nunca voltar atrás, nunca pedir desculpas, sempre dobrar a aposta. Tá? Então, ele está meio que dobrando a aposta nas coisas, apesar dos principais amigos e aliados dele no mundo dizerem não. E uma das pressões que ele sofreu maior, para falar de pressão externa ainda, é a volta da ajuda humanitária à faixa de Gaza, que só voltou por decisão pessoal do Netanyahu. Ele nem colocou isso para votar no gabinete. Ele decidiu e meio que
vou fazer sem ninguém do gabinete, nenhum ministro dele aprovar ou não aprovar. Foi um pedido pessoal do Trump, que ligou para ele e falou: manda caminhão com comida de volta para Gaza. Não podemos aceitar 2 meses e meio sem comida entrando em Gaza. Mesmo que o Netanyahu diga esse tempo todo que não é verdade, que não tem comida, a gente mandou muita comida antes, a gente mandou muito mantimento antes, o Hamas roubou os mantimentos, e aí o Hamas você pode distribuir para a população, se alguém tiver com fome é culpa do Hamas, mas o Trump não está nem aí interessado por essas nuances, o Trump não quer. Novamente, o Trump quer ganhar um prêmio Nobel da Paz. Para ele não interessa que morram palestinos de fome enquanto ele quer ganhar o prêmio Nobel da Paz, principalmente ele dizendo que é amiguinho do Netanyahu, né? Então ele ligou para o Netanyahu e falou: manda de volta aí os caminhões com ajuda humanitária. Netanyahu não botou isso para votar no gabinete, mandou voltar, e estão entrando mais 100 caminhões por dia, que é menos do que o normal, mas é uma volta da ajuda humanitária, e o Netanyahu agora está tentando limpar a sua barra, dizendo que, na verdade, nesse tempo, desses 2 meses e meio, que não foi mandada ajuda humanitária, é porque Israel estava construindo um novo projeto de entrega de ajuda humanitária a Gaza com uma empresa privada americana que vai distribuir a comida diretamente ao povo, com a ajuda dos soldados israelenses que vão fazer a segurança dessa empresa, para não passar pela mão do Hamas. E que isso vai estar pronto nos próximos dias, quer dizer, então a comida vai voltar nos próximos dias de qualquer maneira, porque a gente vai, na verdade, voltar com um novo projeto com essa empresa americana, tal. Quer dizer, foi só o Trump ligar para ele e falar assim: não quero ver criancinha morrendo de fome em Gaza, dá um jeito aí, se vira, que ele começou na ajuda humanitária novamente. Só que tudo isso, como eu falei, está não só externamente, está piorando a imagem de Israel no mundo de maneira terrível, como internamente também. Já há vozes que são claramente contra a guerra em Israel, e como eu falei, no começo, quem acompanha aqui o Expresso sabe que eu falava no começo da guerra, essa guerra não é do Netanyahu, essa guerra é de Israel inteira. Qualquer primeiro-ministro faria uma guerra depois do atus bellis do Hamas de entrar em Israel, matar 1.200 pessoas, cometer o maior atentado terrorista da história moderna do mundo, e bababá. Só que agora, essa segunda fase da guerra, que começou há um mês atrás, essa segunda fase da guerra já não é compactuada por toda a população israelense. Eu já posso identificar essa segunda parte da fase da guerra como guerra do Netanyahu. Agora sim a gente pode falar que a guerra é do Netanyahu e não é de Israel. Porque a maioria dos israelenses, eu não sei todas as pesquisas, né? Talvez metade, ou mais da metade, ou muito mais da metade, eu não sei, cada pesquisa diz uma coisa, mas a maioria dos israelenses, nas principais pesquisas, são contra a volta dessa guerra. Por quê? Porque acham que essa guerra não tem mais nenhum objetivo que pode ser alcançado. Destruir o Hamas é uma ilusão e é utopia. Ou pode ser conseguido, mas em 5 anos de guerra, quem quer 5 anos de guerra? Aqui em Israel, os soldados israelenses morrendo, todo dia tem soldados israelenses morrendo. Jovens israelenses de classe média, que aqui o soldado israelense é o filho do meu vizinho aqui. Não é soldado, novamente, não é uma força aérea, forças armadas profissionais. Né? Ninguém quer. Essa guerra já é a maior guerra da história de Israel. Hoje passou a ser a maior guerra da história de Israel, ultrapassou o número de dias da Guerra de Independência, em 1948. Quer dizer, então, as pessoas não querem mais guerra, que ela afeta internamente as pessoas, afeta a economia israelense, afeta a moral, afeta tudo em Israel, obviamente, e as pessoas não querem essa guerra. Então, já tem muita gente falando isso claramente, e essa semana houve algumas pessoas que falaram, mas que, de alguma forma, eu acho que eu vou citar agora, meio que talvez tenham passado um pouco do ponto, tá? Que foram bastante criticadas, principalmente o Yair Golan. Queria que você botasse uma foto do Yair Golan. Yair Golan, ele é ex-vice-chefe de gabinete das forças do exército israelense, e ele é líder de um partido chamado Partido Democratas, que é um partido que foi criado juntando o Partido Meretz e o Partido Trabalhista, que eram os partidos de esquerda antigos que sumiram. Então, o Yair Golan é o novo líder da esquerda, com a união desses partidos para formar um partido chamado Democratas. E ele deu uma entrevista e ele é bem conhecido que ele não sabe medir as palavras, não sabe falar direito, ele precisa urgentemente de um assessor de imprensa, e ele fala
qualquer coisa que venha à cabeça, e ele falou uma frase que os israelenses ficaram chocados, e no mundo está sendo tratado como, olha só, até os israelenses acham isso. Ele falou o seguinte, que não é possível que um país civilizado tenha como política matar bebês como hobby. Ele falou que Israel tem como política matar bebês como hobby. Isso chocou todos os israelenses, de direita e de esquerda também, porque todo mundo aqui sabe que Israel, que o exército israelense não mata bebês por hobby. Essa guerra começou, não foi por Israel que começou, não, Israel não queria. Israel tentou, pelo menos no começo, né, na primeira fase da guerra, evitar a maior parte de vidas civis. E mesmo que tenha matado, no âmbito da guerra, civis e inocentes, não é por hobby. Não é acordar de manhã, não é que nem aquela cena da lista de Schindler, que o cara lá do campo de concentração acorda de manhã, pega o seu rifle e vê lá quem que eu vou matar e mata por hobby. Parece isso. Parece que soldado israelense acorda de manhã, toma o café da manhã, escova os dentes, pega a arma e fala assim, quem que eu vou matar hoje? Ah, tem um bebê ali. Pum. E é legal, 10 pontos para mim. Não, isso aqui não é jogo de computador. Tá? Então, pegou muito, muito, muito mal. Ele teve que dar uma entrevista coletiva mais tarde, dizendo que não era isso que ele quis dizer. Ele não pediu desculpas, mas ele falou, não, o que eu quis dizer, na verdade, foi que essa política é do governo israelense, dessa coalizão de governo de extrema-direita, e não de jeito nenhum dos soldados. Eu conheço os soldados, eu sou um reservista, eu passei minha vida inteira dentro da caserna. Reserva, né? Eu sei que os soldados são morais, têm uma moralidade alta, que não faria uma coisa dessa, mas eu acusei o governo de fazer isso. Mesmo assim, obviamente, isso pegou super mal e serviu como de munição para o governo e para as pessoas mais da direita, extrema-direita, de falar, viu só o que a esquerda pensa? Que nós ficamos matando criancinha por hobby. E mais, teve um parlamentar que falou que foi por causa, porque ele falou isso no dia desse assassinato que a gente falou em Washington. O cara falou que por causa do Yair Golan é que o cara foi lá e matou 2 pessoas em Washington. Ele linkou o que o Yair Golan falou com o fato de um americano de 30 anos, que já era fanatizado anti-Israel, ter ido lá e ter decidido matar 2 pessoas no Museu Judaico. Realmente causa muito... É muito ruim para a imagem de Israel também que você tenha líderes dentro de Israel que falam uma coisa aqui que dá munição às pessoas que são anti-Israel, entendeu? Que acham que, olha só, é verdade o que a gente pensa. A gente pensa que os israelenses são todo mundo mal, né? Só falta ter coisinha aqui né? E rabo, né? E eles saem todo dia de manhã para matar a criancinha palestina. É o libelo de sangue, na verdade, que há 1.500 anos, 2.000 anos na Europa, de que judeu mata criancinha cristã. Ou muçulmano, ou whatever, né? Quer dizer, então, pegou muito, muito, muito mal. Só que teve outras coisas também que pegaram um pouco mal, que foi o ex-primeiro-ministro Ehud Olmert disse na BBC que as ações de Israel em Gaza estão muito próximas a crimes de guerra. O ex-chefe do Mossad, Tamir Pardo, tem dito que Israel já é um Estado apartheid. O Ehud Barak, ex-ministro da Defesa também, e também o Moshe Yaalon, tem alertado, né, recentemente, até antes da imagem, tem alertado recentemente que Israel está à beira de um colapso e de uma limpeza étnica. Quer dizer, são palavras que talvez tenham uma tentativa de falar para o público interno que o que o governo de extrema-direita está fazendo está errado, mas acaba sendo usada, essas palavras, essa maneira de se expressar acaba sendo usada no exterior contra as pessoas que são contra Israel como um todo. Não é contra o governo israelense, não. Contra Israel enquanto país. A existência de Israel tem que acabar. E esses caras acabam virando munição do que eles falam para as pessoas. Agora, por outro lado, eles têm direito de falar, e eu não sei nem se eles não estão errados. Né? Tem muitas coisas que eu concordo, inclusive. Então, você tem que ter coragem de falar também o que você acha, mas, obviamente, tem que maneirar na maneira como você fala,
como você passa a mensagem, e entender que o que você está falando em hebraico, porque o Yair Golan, assim como outras pessoas aqui em Israel, e eu conheço isso dos israelenses há muitos anos, eles falam em hebraico para o público interno, eles acham que ninguém está ouvindo. Eles não entendem que existe Google Translate. Ou, antes do Google Translate, qualquer pessoa podia pegar o que eles falam, entender, escrever em inglês e publicar no jornal americano, ou europeu, ou sei lá o quê. Então, eles ficam falando um montão de coisa para o público interno, achando que, quando eles vão dar entrevista para uma rádio internacional, ou vão falar com um diplomata, aí eles falam aquela coisa mais, né, moderada, mas internamente eles podem falar o que eles querem. Não, não funciona assim. Tudo que você fala, mesmo que seja numa reunião com 3 pessoas, tem alguém gravando e vai vazar isso, e vai ser traduzido para outra língua. Então, por exemplo, por outro lado, a gente está falando aqui das pessoas mais pacifistas, mais contra a guerra, que estão falando coisas que estão sendo usadas como munição contra Israel, mas você tem, obviamente, o lado das pessoas mais da direita, da extrema-direita, falando mundos e fundos horríveis que são terríveis para Israel, como, por exemplo, obviamente, o nosso querido, entre aspas, ministro da Economia, Bezalel Smotrich, que disse, o que ele disse essa semana? Deu uma conferência, numa conferência, disse que a Gaza do pós-guerra terá civis desesperados no sul do país, no sul de Gaza, que vão entender que não há futuro, propósito e nada mais para eles ficarem em Gaza. E aí eles vão querer sair de Gaza e emigrar para outros países, e Gaza vai ficar livre de palestinos. Quer dizer, o que ele quis dizer, né? Com o que ele falou. Quer dizer, então, não é só... Aí vai e critica o que o Yair Golan falou, mas o que ele fala, as coisas que ele fala, que o Netanyahu tem falado, que o Bezalel Smotrich tem falado, que o Itamar Ben-Gvir tem falado, que outros políticos têm falado, também, né? Vamos expulsar os palestinos, ou vamos... O Trump, né, com essa ideia de fazer uma Riviera em Gaza, né, e que todos os 2 milhões de moradores de Gaza vão ser deportados ou deslocados, sei lá o que for. Isso aí é tão ruim quanto, ou mais, né? Quer dizer, então, a verdade é que a gente está escutando aqui uma guerra um embate de discursos terríveis, de narrativas terríveis, de discursos terríveis, que acabam sendo, às vezes, nem distorcidos, os discursos são esses, mas são traduzidos em outras línguas e acabam com a imagem de Israel. Então, a imagem de Israel está sendo acachapada, está sendo soterrada por políticos irresponsáveis, pessoas, líderes irresponsáveis, que estão achando que estão fazendo um embate interno num programa de auditório israelense, e aí falam qualquer coisa, mas estão sendo escutados no mundo. E teve também o incidente, né, Dani, contra os diplomatas europeus, né? Esqueci. Para piorar ainda, aconteceu a pior coisa que poderia ter acontecido quando se trata de diplomacia. Pior. Pensa na pior coisa. Não a pior não, porque ninguém morreu e ninguém ficou ferido, tá? Mas uma das piores coisas foi um grupo de diplomatas do mundo todo estava visitando Jenin, que é um lugar onde Israel ocupou, na verdade, todo o campo de refugiados de Jenin, não Jenin a cidade toda, mas um campo de refugiados, que era o lugar onde tinha um antro de terrorismo já há muitos anos. Então Israel entrou lá dentro, limpou mesmo o campo de refugiados, disse que vai reconstruir, mas que vai construir como se fosse um bairro, para que não seja mais um campo de refugiados com ruelas pequenas onde os terroristas se escondem. Vai ter uma reconstrução. E aí o exército, eu não sei se o exército é que chamou eles para visitar, para mostrar o que está fazendo lá em Jenin, a importância dessa ação, ou se eles decidiram ir, pediram para o exército para ir. Não sei quem, ou se os palestinos é que mandaram eles, eu não sei. Mas um grupo de diplomatas foram para Jenin para passear, não passear, né? Mas para olhar o que está acontecendo. E, de repente, começou a ter um tiroteio. O exército israelense começou a atirar contra essa delegação, contra esse comboio de diplomatas. E aí, depois, o exército israelense teve que pedir desculpas, porque a alegação do exército foi que eles sabiam que tinha esse grupo de diplomatas, obviamente, que eles não iam atacar, mas que os motoristas lá, o motorista do comboio, sei lá,
começou a ir por uma rua, por um lado, por uma rota que não era a rota que tinha sido dita que eles iam fazer, e aí os soldados que estavam nessa rota não entenderam quem eram essas pessoas e começaram a atirar. E ninguém ficou morto, não aconteceu nada, mas, obviamente, a embaixadora de Israel na França foi chamada para... Como é que fala isso? Chamada para... prestar esclarecimentos? Prestar esclarecimentos. Alguns outros embaixadores foram chamados para prestar esclarecimentos pela Europa, em outros lugares. E aí a gente tem um vídeo feito por, acho que palestinos, lá em Jenin, mostrando esse momento que os tiros começaram a ir contra a delegação. Pode parar. É claro que o cara aqui da Al Jazeera está feliz da vida. Mas assim, imagina se tivesse baleado ou morto algum diplomata. Já não bastava aquela jornalista acho que da Al Jazeera mesmo, que foi morta há algum tempo também em Jenin, estava cobrindo, né, uma coisa assim, e foi morta por soldados que depois pediram desculpas, falaram que não era a nossa intenção e tudo. Quer dizer, mas horrível, horrível. Quer dizer, nessa semana em que a guerra voltou com força total, tem imagens de palestinos com fome na faixa de Gaza, tem essas pessoas aqui de dentro de Israel falando né, essas frases assim chocantes, tantas coisas acontecendo na Europa, rever o relacionamento, não sei o que acontece esse evento em Jenin. Quer dizer, não foi uma boa semana para a diplomacia israelense, para dizer o mínimo, né? E infelizmente não tenho não prevejo que melhore nas próximas semanas. Eu ia falar um pouco do novo diretor do Shabak, mas a gente fala disso na semana que vem, porque está acontecendo agora, e a gente fala um pouco mais sobre isso, sobre a nomeação do novo diretor do Serviço de Segurança. A gente fala semana que vem. Combinado até para a gente ter também mais, né, com certeza vai repercutir ao longo da semana aí, até para ter um pouco mais de assunto aí para render, porque é um assunto importante para a gente tratar aqui. E acabou de acontecer, né? No final do dia aqui, né? Ontem à noite, então tá meio cru ainda, como diz alguns amigos, mas em relação ao que você comentou aqui, Dani, enfim, sem sombra de dúvidas, uma guerra que a cada dia que passa, fica mais escancarado ainda que pelos interesses do Netanyahu e dessa coalizão messiânica radical que não tem nenhum interesse. O mais importante nesse momento, que além do fim da guerra, é o retorno dos reféns, né? Eu acho que teria que ser o discurso número 1 dessas lideranças, e pelo contrário, né, quando o Idan Alexander foi libertado, criticaram ele e seus familiares por não ter se encontrado com Netanyahu. Então você vê o nível dos políticos, né, que estão nessa coalizão, que incentiva pogrom na Cisjordânia, que ataca as instituições, que ataca o exército, que ataca o Shin Bet, e passa pano em relação ao caso Qatargate, passa pano em relação a todas as investigações que o Netanyahu está envolvido. E eu acho que é fundamental e importante a gente falar da reação da sociedade israelense, dos parlamentares israelenses, né, apesar das gafes aí, como o Yair Golan cometeu recentemente, mas toda a sociedade civil, movimentos como a Rim Laneshek, né, os Irmãos em Armas, que semanalmente se manifesta em Tel Aviv e em outros lugares, o próprio Fórum das Famílias dos Reféns, para a gente deixar claro que a sociedade israelense é plural, é diversa, e que nem todo mundo, na verdade, a maioria da sociedade israelense, né, como você trouxe aqui os dados de pesquisas recentes, são contra a guerra, são contra o que acontece em Gaza, são contra, né, são a favor de novas eleições e a favor de um acordo que devolva todos os reféns. Dani, entrando no último assunto dessa edição do Expresso, falar de uma coisa
boa, assim, mas complexa também, né, Tudo nem complexo nem aqui em Israel, tudo complexo. tudo complexo, Até as coisas nem boas são complexas. nem tudo são flores, mas falar de um assunto, falar de arte, né, falar de música e falar de Eurovision, que é uma coisa que a gente sempre gosta de falar aqui, infelizmente por conta da situação, nem sempre a gente consegue falar um pouco de cultura, de sociedade israelense, às vezes a gente fica preso aos assuntos em torno da guerra e da política, mas ninguém esperava por isso, né, mas Israel ficou em segundo lugar no maior festival de música do mundo, o Eurovision. Até o último momento parecia que Israel poderia vencer depois que recebeu o maior número de votos públicos. Queria que você explicasse, Dani, isso, né, um pouco dessa diferença, porque aqui no Brasil todo mundo acompanha o Big Brother, né, o reality show majoritário aqui, e tem um esquema só que vota ali por quem ganha, né, ou é eliminado é o maior número de votos do público, mas no Eurovision tem, e até outros reality shows também de música, outros concursos, tem um esquema parecido, mas no Eurovision tem outro formato, e também as reações na Europa e em Israel a esse resultado, com Israel ficando na segunda colocação, com a Yuval Rafael representando Israel com a música New Day Will Rise. O Eurovision é a maior competição mundial, né, ao vivo, é tudo ao vivo, de música, né, Europa, mas tem alguns outros países, Austrália, Israel, que não são parte da Europa, e acontece desde 1956, eu acho que começou em 56. Então, já teve muitas maneiras de votar. Né? No começo eram só 7 países, então as pessoas votavam por telefone, tanto que fala London Calling, Paris Calling, né? Era uma coisa de ligar por telefone, e cada país fazia uma votação interna e dava pontuação de 1 a 12, né? Quer dizer, você tem, sei lá, antigamente, quando eram 7 países, eu acho que não tinha 1 a 12, mas hoje em dia já são 37 países participando, então cada público interno pode dar uma pontuação podia dar, né, antigamente, quando era só por telefone, depois começou a ser por e-mail, depois começou a ser por internet, aplicativo, tal, as coisas foram mudando aos poucos, né? Mas cada país dá uma pontuação de 1 a 12. Você dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí depois você dá 10 e 12. 12 é o país que tem mais, que ganhou mais pontos no seu país. Né? Antigamente, por exemplo, Daniela, você queria votar durante o Eurovision, então eu podia ligar para uma. Ou votar, ou ligar. Mas votar, entrar num site interno israelense, e eu dizia que país que eu gostei mais, e aí o voto do público do país é que tinha esse negócio: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8 e 10 a pontuação. Só que, aos poucos, a direção do Eurovision começou a perceber que tem alguns países, é o público de alguns países, que votam só num outro país especificamente. Há alianças entre países, ou há identificações em termos sei lá, Históricos, laços, né? históricas, étnicas ou de língua. Então, por exemplo, Malta sempre vota na Itália, a Itália sempre vota em Malta. Chipre sempre vota na Grécia, a Grécia sempre vota no Chipre. A Itália sempre vota em San Marino, San Marino sempre vota na Itália, né? França na Bélgica, Bélgica na França. Sempre tem essa coisa. Então, houve uma mudança já alguns anos atrás, que você tem 2 votações, então. A votação de cada país passou de ser uma votação do público, o público não participa mais dessa votação de cada país. A votação agora é de um júri profissional. Então, cada país tem um júri profissional que dá aquela pontuação que eu falei: 1, 2, 3, 4, 5, 8 ou 10 pontos ou 12 pontos para os países. Então, se juntam 4, 5 pessoas num júri, escolhem para que país vão dar cada uma dessas pontuações, e pronto. E aí, no final do programa, ao vivo, cada pessoa, representante de cada país, 37, aparecem e falam: oi, aqui no meu país a gente deu 12 para fulano. Tá? Isso aí é júris. Antigamente era o público, não é mais, é júri. E agora, além do júri, que é 50% do ponto total, da pontuação total, quer dizer, os júris, esses pontos do júri são 50% da pontuação total, os outros 50% agora é o público diretamente votando no site e no aplicativo do Eurovision.
independentemente do país que você está. Claro que você não pode votar no país que você está. Se você tem uma VPN, você dá um jeito, mas sem VPN você não pode votar no país que você está. Você tem que entrar no site do Eurovision. Se ele identifica que você está num IP, que é em Israel, ele não deixa você votar em Israel. Então, você vota em qualquer outro país, menos Israel. Né? Então, nos últimos 2 anos, mais ainda, não só público dos países participantes, como o público do mundo todo pode votar. Quer dizer, gente do Brasil, dos Estados Unidos, sei lá, Japão, podem votar na final do Eurovision na música que gostou mais. Tá? Então, novamente, agora você tem 2 votações. A votação dos júris, que é por país, e a votação direta do público no aplicativo do Eurovision. Tá? E cada uma dessas votações significa metade da pontuação final que um país vai ganhar. Tá? Agora, então, vamos tentar entender o que aconteceu com Israel. Israel ganhou dos júris, né? E essa votação do júri demora 1 hora, porque vai de país em país, cada país diz não sei o que, não sei o que. Então, no final das contas, depois dessa 1 hora dos júris de cada país dizendo cada ponto que deu, Israel ficou em 14º lugar. Lembrando que a final do Eurovision tinham 26 países. No total são 37, mas tem 2 semifinais. Então, na final, tinham 26 países participando, Israel ficou em 14º. Só que na hora que começaram a dar as pontuações do público, que aí as apresentadoras começam a falar, elas que falam, não vai em cada país, porque é direto, né, do público, direto no site. Então, quando as apresentadoras começaram a dar o número dos votos populares para cada país, elas começaram pela última colocação. Quem ficou em 26, 25, 24. Quando chegou no 14, que é Israel, todo mundo estava ganhando assim 30 pontos, 20 pontos, 0 pontos, 12 pontos, 4 pontos. E muitas vezes, diferente do que os júris tinham falado, alguns países que os júris tinham falado que era muito ruim, estavam ganhando mais pontos do público, e vice-versa, que os júris tinham gostado muito de um, sei lá, da Armênia, e a Armênia ganhou 3 pontos do público, sei lá, uma coisa assim. Quando chegou no 14, que era Israel ganhou um número incrível, acho que foi 230, uma coisa assim, ou 320, uma coisa assim, quando estava todo mundo ganhando 30, 20, 10. E aí Israel foi no placar, Israel ficou em primeiro lugar até o último colocado, quer dizer, até a Áustria, que tinha sido o primeiro lugar a ser votado pelos júris, até que ficou entre a Áustria, que precisava receber ainda o voto popular, e Israel, que estava em primeiro lugar por causa do voto popular. E, no final, a Áustria venceu Israel por 7 pontos. 7 pontos. Quer dizer, então, na verdade, ficou uma tensão até o final. Israel ficou um tempão em primeiro lugar, até chegar na última colocação, no último país a receber o voto popular, e ficou. A Áustria ganhou, então, por um número, sei lá, uma diferença aí de 7 pontos, é isso que eu falei? 7 pontos. Né? Então, foi assim, no final das contas, a Áustria venceu, uma música muito bonita e tudo. Só que em Israel o gostinho foi de vitória, né? Ficar em segundo lugar, que ninguém podia imaginar que Israel fosse ficar em segundo lugar. Isso era 2 horas da manhã. Eu estava acordada, obviamente, né? E eu estava assim, chocada. E tinha um grupo de pessoas aqui em casa, porque a minha filha chamou uns amiguinhos para ver. Então estava todo mundo, ai meu Deus, vai ganhar, já vai ganhar. Podia ganhar, podia, por 7 pontos. Imagina, eu ia ganhar a Eurovision, né? A última vez foi em 2018, né? E Israel perdeu por 7 pontos. E aí, só que ficou, como eu falei, aquele sensação de vitória, né? E aí, queria que você botasse, acho que eu mandei para você 2 vídeos do momento que a delegação israelense, quer dizer, da comemoração da delegação israelense. Isso é a Yuval Rafael, né, a cantora, depois de trocar de roupa. Esse é o diretor, né? Eu quero que isso depois que ela trocou de roupa, tal, lá, né? Eles cantando a música israelense, né? Que seja sempre bom para mim, sempre bom, sempre bom. E isso foi quando foi anunciado no
ainda durante o acontecimento mesmo, durante o festival mesmo. E as pessoas falando, segundo lugar, segundo lugar. Eu tô tremendo. Tô em choque, ela tô em choque. Segundo lugar na Eurovision. A Karen Telles, que é a moça a mulher que fez a música, que apareceu aqui rapidinho um pouquinho também, ela chorava na televisão, todo mundo chorando, todo mundo desesperado, e chorando, não sei o quê. É claro que os roots atrapalharam, que no momento que foi anunciado o vencedor, tocou uma sirene e foi todo mundo no bunker, né? A gente viu o resto disso aí tudo dentro do bunker. Eu queria que você colocasse também um pouquinho que a Yuval Rafael, então, ela voltou para Israel e ela e a Karen Telles cantaram a música que tirou o segundo lugar, New Day Will Rise, na Praça dos Sequestrados. A gente sabe que ela foi vítima, né, uma das vítimas, né, ela é sobrevivente, né, do Festival Nova. Então, ela foi cantar na Praça dos Sequestrados. And even if you say goodbye, you'll never go away. You are the rainbow in my sky, my colors in the gray. My only wish upon a star, sunshine in the day. The only song on my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high. Keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. Acho que pode parar, a gente já ouviu a música, a gente já tocou a música 2 vezes aqui na semana passada e também quando ganhou, quando foi anunciado e tal. Então, enfim, a música é realmente muito bonita. Isso é a parte boa. Agora vamos para a parte ruim do item, né? Dessa parte do Eurovision. Ok, Israel, felicidade, muita gente falando, será que na Europa realmente não odeiam a gente como a gente acha que odeiam? Será que realmente os europeus gostam, na verdade, da gente? Só os líderes e as elites odeiam a gente, mas, na verdade, o povão gosta da gente. A gente ganhou o primeiro lugar em todas as... ganhou o primeiro lugar também na semifinal e agora primeiro lugar no voto popular. E, na verdade, os Santos tentaram meio em euforia com essa votação. Só que as reações na Europa não foram boas, em geral. Tá? Eu assisto muitos vídeos de pessoas reagindo à Eurovision e a maior parte dos influenciadores ou youtubers reagindo à Eurovision, quando chegam na parte de dizer que Israel ficou em segundo lugar, fazem um xoxo, fazem uma careta, falam, tá, segundo lugar. E aí começou a rolar uma teoria conspiratória de que Israel pagou para os votantes, de que, na verdade, Israel hackeou os números e que esses números não são verdadeiros, não é possível, tal. E alguns países muito chateados com o fato de que Israel quase venceu a Eurovision, países como Irlanda, Países Baixos, Bélgica, Espanha, Islândia e Finlândia, levantaram, né, essas teorias conspiratórias e estão pedindo como é que para ser auditado auditoria dos votos, tá? E a organização, né, do European Broadcasting Union, né, que é o que faz a Eurovision, já falou que os votos são auditados, não teve problema nenhum, tal, não sei o quê. E alguns países como Bélgica, Países Baixos, Espanha, Reino Unido estão pedindo, na verdade, que Irlanda também estão pedindo, na verdade, que Israel seja banido da Eurovision. Quer dizer, foi demais. Já tinham pedido que Israel fosse banido da Eurovision esse ano passado, e agora, com Israel ficando quase em primeiro lugar, eles ficaram com medo que Israel possa, de repente, vencer em algum momento. Quer dizer, mais do que atrapalhar, vencer a competição. Então, eles querem banir. Eu quero que você coloque aí a fala do presidente espanhol, o Pedro Sánchez, dizendo que tem que ser que nem a Rússia, tem que banir Israel da Eurovision como a Rússia foi banida. El compromiso de España con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente también desde Europa. Y por eso creo que nadie
se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel. Porque lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura. E desde aqui, em todo caso, abraço. Então, para o Pedro Sánchez, Israel é que nem a Rússia. Israel invadiu a faixa de Gaza por motivo nenhum. Um país soberano, né? Rússia, que nem a Rússia invadiu a Ucrânia porque quer terras ucranianas, ou sei lá o que quer, ou não quer que a Ucrânia seja parte da OTAN, ou sei lá o quê, por motivos geopolíticos. Israel é o agressor nesse caso. Israel é que invadiu a Gaza por motivo nenhum, que nem a Rússia. E os israelenses, obviamente, se veem como vítimas. Os israelenses se veem como a Ucrânia. Se veem como o país que foi atacado, que foi invadido no dia 7 de outubro e que agora está se defendendo. Então, uma visão um pouco diferente de cada lugar, né? Cada um achando que é o outro, que é um lado ou que é o outro. Portanto, os israelenses estão até agora muito felizes que ganharam o segundo lugar e que maravilhoso, não sei o quê, mas não estão entendendo que essa vitória está causando muita comoção no mau sentido na Europa, com muita gente aumentando o nível desse pedido para que Israel seja banido do Eurovision no próximo ano, de 2026, e tentando entender, as pessoas tentando entender como que Israel recebeu essa quantidade de votos. Novamente, Israel recebeu a maior quantidade de votos do público em geral, e não dos júris, né? Esse ano e ano passado também, com o Hurricane, né? Da Eden Golan. Esse ano foi até mais do que do ano passado. Okay? A Eden Golan ficou em 5º lugar. A Yuval Rafael ficou em 2º lugar. De alguma forma, isso coincide com a abertura dos votos para o mundo todo. Se antes de 2024 os votos populares, né, os votos do público, era só entre os países que participavam do Eurovision, agora os votos é no mundo todo. E eu não sei, votos da comunidade judaica americana, votos da comunidade judaica no Brasil ou de outros lugares do mundo, o fato de que muitas pessoas pró-Israel, talvez evangélicas, ou talvez realmente pró-Israel, porque entendem o lado israelense, decidiram votar por Israel, independentemente da música, para mostrar apoio a Israel. Quer dizer, eu não sei quanto que tem política aí, quanto não tem. No caso do Hurricane, por exemplo, ano passado, eu até entendi porque eu achava que Hurricane realmente era a melhor música. Mas esse ano, a música do Ivan Rafael é muito bonitinha, mas eu não sei se era a melhor música. Então, o fato dela ficar em 2º lugar, eu acho que tem aí realmente alguma coisa de apoio a Israel por parte de quem está votando. Não sei se é uma coisa tribal da comunidade judaica mundial, mas a gente não vai começar a falar que teoria conspiratória que os judeus israelenses controlam tudo. Pelo amor de Deus, não é por aí que eu quero dizer, tá? Mas existe aí talvez um engajamento maior, que tem o engajamento, por exemplo, da diáspora italiana, tem um engajamento menor. Talvez a diáspora israelense ou judaica tenha um engajamento maior, por causa da guerra, porque está acontecendo uma guerra agora. Então, eu acho que tem realmente uma coisa aí do público votar em massa em Israel para mandar uma certa mensagem. Que público é esse? Eu não sei, não dá para saber. É editado, mas não é editável, né? É esse ponto, né? Então, eu não sei. Agora, eu acho que Israel não vai ser banido para o ano que vem, mas que vai ter algum tipo de mudança na contagem dos votos. Não na contagem dos votos, mas algum tipo de mudança. Por exemplo, o júri vai valer 70% e o público só 30%. Vai ter algum tipo de mudança na pontuação, porque esse ano muita gente ficou de cabelo em pé e muito preocupada de Israel ser o vencedor. Imagina se ano que vem... Eu fiquei feliz que ficou em 2º lugar, porque imagina se ano que vem Israel estivesse no meio de uma guerra, de uma confusão dessa, agora com um montão de companhias aéreas não estão nem voando para Israel por causa dos Houthis. Imagina você fazer um festival de música para milhares de pessoas do mundo todo, e que metade das pessoas vão te boicotar, a outra metade vai ficar com medo de viajar para Israel. Quer dizer, é uma loucura. E nem sempre foi assim, né? A gente viu que Israel fez o Eurovision em 2019, foi ótimo, não teve boicote nenhum, todo mundo veio, foi maravilhoso, não teve problema nenhum. Mas esse ano, nesse momento, realmente eu acho que foi uma sorte para Israel não vencer o Eurovision.
pouco daquele ditado, né, Dani? Há certos males que vem para bem, né? Porque é um contexto incerto, né? Eu acho que a verdade é essa, o contexto incerto, a gente não sabe os desdobramentos dessa guerra, tem toda a questão dos voos, né? Do cancelamento de voos, as companhias aéreas. Há pouco, há poucas semanas, os Houthis conseguiram atingir uma área muito próxima ao aeroporto Ben Gurion. Então, além de toda a questão, né, do antissemitismo e do antisionismo internacional aí, do boicote a Israel, E eu também acabei. não sei até que ponto que os israelenses estariam no clima de fazer um festival de música com pessoas né, felizes e alegres, e a comunidade LGBT, e não sei o que, com 58 reféns na faixa de Gaza. Sabe? E se ela ganhasse em primeiro lugar, as pessoas iam para as ruas comemorar? Já teve uma certa comemoração dos fãs, mas né, não sei o que, teve comemoração. Mas imagina se Israel ganhasse, as pessoas iam para as ruas comemorar com 58 reféns na faixa de Gaza. Não é de bom tom, digamos assim, né? Vira um pouco aquele filme, né, não fazendo um paralelo direto, né, mas o Zona de Interesse, né, que em um lugar você tem ali os reféns, a guerra, as famílias sofrendo, e de outro lado você vai ali, né, viver a sua vida. Claro, a gente não pode viver em torno do trauma, a vida continua, a gente paga as nossas contas, tem que levar os filhos na escola, mas a realidade é essa, né, reféns ainda permanecem em Gaza, a gente não sabe o número exato, né, dos que ainda se encontram com vida, além de toda a situação, né, toda a tragédia que uma guerra traz para ambos os lados, né, de aí, igual a gente falou, de fome, de ajuda humanitária, desse governo, né, tentando dar um golpe no judiciário e acabar com as instituições aí em Israel. Então, realmente é um contexto de incerteza, tanto pela guerra, quanto também pelas questões internas em Israel. Mas aqui fica a alegria, a felicidade da artista israelense ter ficado em segundo lugar na maior competição de música da Europa, né, do mundo. É igual, sei lá, assim, uma seleção tipo, né, é que Israel tem tradição no Eurovision, mas tipo a Croácia, que foi para a final da Copa do Mundo de 2018, que não tem muita tradição de chegar em finais ali, o segundo lugar naquele contexto, apesar de ter um futebol muito forte, né, ter um Luka Modric e outros jogadores, mas o segundo lugar não foi o título, mas fez com que os croatas ficassem muito felizes. E eu acho que com isso a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso. Quero agradecer a Dani por mais uma semana estar nos atualizando com as principais notícias em Israel e também as notícias do mundo que repercutem por aí. Quero lembrar você de deixar o seu like aqui no vídeo, sua inscrição em nosso canal, seu comentário aqui embaixo. E lembrando que por R$ 14,99 você se torna membro do nosso canal. Tem uma série de conteúdos exclusivos e também descontos em curso. Agora no mais recente curso, que é a Introdução à Sociedade Israelense, com o João Miragaia. Um abraço, bom final de semana a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.